passar álcool? Eu não gosto, eu gosto muito de eletrônico, é o que eu mais gosto, é a peça que eu mais gosto, eu não gosto de... Eu gosto muito de drogas. Mas eu não gosto de trance, de música de rave, assim, eu acho demais, gosto de técnica. Pois é, mas é fácil, né? A de rave é muito agitada, assim, aquela loucura com muitas loucuras, assim, só com... Tirando isso só com droga, não dá pra aguentar. Um dia vocês me veem, eu estou drogado na festa, mas eu não, por isso que eu não vou. Será que agora vai passar? Vai. Maravilhoso. Ai, Deus me livre essas coisas assim. Tu botou pra gravar agora? Tá. Então, gente, vamos entrar no módulo. Não tem mais. Não tem, não agora. É a página 14, o pessoal que vai assistir de casa. Eu botei ali no grupo de vocês os slides. Tá? Hoje a gente entra numa parte mais teórica e depois a gente avança para uma parte mais de cálculo, tá? Então, já para começar com uma definição para separar na cabecinha de vocês o que é solução, o que é coloide, o que é dispersão, tá? O que a gente vai ter aqui de diferença, se vocês até deixei destacado aqui no negrito, é o tamanho da partícula, né? Então, do menor ao que é maior. Então, percebam que a solução, a partícula, ela tem até 1 nanômetro. E 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros. Muito pouco, né? E aí a gente depois tem a dispersão coloidal, um tamanho intermediário, e a dispersão grosseira, que muitas vezes a gente consegue visualizar num tamanho acima de 100 nanômetros. Pensando nesse tamanho de partícula, a gente vai cair num contexto em que a homogeneidade vai ser diferenciada da forma como está ali no quadro, né? Eu acho que é fácil entender por que ali na solução a gente vai ter uma mistura homogênea, porque o tamanho da partícula é tão pequeno que tu não vai enxergar diferentes fases. E ali nas outras duas heterogêneas. Em relação a visualizar, né, a visibilidade da partícula, a gente não vai conseguir, não temos equipamentos para visualizar uma partícula de uma solução, a partícula que está dentro de uma solução, aqui somente com ultramicroscópio e aqui acaba sendo visível com microscópio comum. Muito bem. Em relação à sedimentação, né? Sedimentar é o quê? Decantar. Então, no caso da solução não vai sedimentar, porque a partícula é muito pequena. No caso da dispersão coloidal, sedimenta se a gente usar uma ultracentrífuga. E no caso da dispersão grosseira, sedimenta espontaneamente. Mas 100 nanômetros de um grão de areia? Ai, não sei. Tem ideia? Não sei. Eu sei que no caso da dispersão grosseira, cai no contexto daquele acidente que deu em Mariana e Brumadinho, sabe? Quando tu pega um acidente ambiental, lembra que na televisão mostravam um lodo, aquilo ali tu caracteriza como uma suspensão. Consegue visualizar, claro que ali está num contexto muito concentrado, tudo no mesmo lugar. E aí tu consegue visualizar. Mas a areia, não sei se a areia chega a ter. Dá um Google para nós, ver o tamanho da partícula. Bom, a dispersão coloidal a gente separa usando filtros e na dispersão grosseira, filtros comuns. Bom, falando inicialmente de solução, que vai ser o foco da nossa próxima aula em cima de cálculos, né? A gente tem o soluto e o solvente é o que está em menor quantidade, o solvente que está em maior quantidade, o soluto a gente chamando de disperso e o solvente de dispersante. Passando agora para os colóides. Aqui tem um resumão da fase do dispersante e do disperso, de exemplos que eu vou passar em mais detalhes nos próximos slides, e a classificação. Então, a gente tem colóide que é uma emulsão, a gente tem colóide que é chamado de sol, a gente tem colóide que é chamado
chamado de espuma, gel e aerossol. Sabiam disso? Tem um monte de colóide na nossa casa, coisas que a gente até come. Esse sol eu nunca tinha ouvido falar. Sol eu nunca tinha ouvido falar. Porque sol fica muito fixo na cabeça, o sol, né? Eu também não gosto muito desse tipo de colóide. Mas olha lá, o leite, como um leite, o leite é um tipo de colóide. Tem um outro colóide famoso, classificado como emulsão, que eu vou mostrar, acho que agora. Olha aí, maionese. A maionese que o pelotense adora, né? No lanche. Então nós temos 2 colóides que são classificados como emulsão, que é a maionese e o leite. Além deles, o que a gente tem? A gente tem os que são classificados como sóis. Então a gente tem lá a safira e a pasta de dente. A diferença aqui está no que? No que é dispersante. Aqui o dispersante está no estado sólido e aqui no estado líquido. Então aqui, ó, o dispersante nesse caso é o óxido de alumínio, tão importante para o Enem. O Enem gosta tanto de falar do óxido de alumínio. Por quê? Muito bem! Porque dali desse óxido aí de alumínio a gente extrai o alumínio que tem um valor comercial extremamente importante. Aonde a gente encontra alumínio, turminha? Qual embalagem? Nas latinhas de refri, né? De cerveja, enfim. E é caro extrair alumínio. Teve uma questão que eu fiz com vocês esses tempos, não tem? Trazendo um pouco dessa narrativa aí do óxido de alumínio, do alumínio em si. Não foi um simulado, alguma coisa assim? Tipo, foi. É, né? Aqui o dispersante é a água, ó. O disperso são sais. E aqui o disperso são óxidos de ferro. Sabe por que o nome é sol? Não sei. Por que Fiquei eles resolveram dar o nome do sol? Não sei mesmo. Olha lá a manteiguinha que a gente passa no pão. Alguns passam, não sei se todos. Mas a manteiguinha é classificada como um gel, tá? Onde o disperso é a água e o dispersante é a gordura, que é o que está em maior quantidade na manteiguinha. Inclusive, aos que gostam de degustar coisas diferentes, se permitam degustar manteiga de coco, é muito bom. Com sal, né, gente? Sem sal e sem graça. Manteiguinha de coco com sal e sem sabor. Porque aí a com sabor vai acentuar o sabor do coco ali, pode ser que vocês estranhem. Mas tem que ficar tal qual igual a manteiga de origem animal. É impressionante o que a indústria alimentícia faz. Que nem a maionese. A maionese da Hellmann's, que tem aqui no Nacional para vender, vegana, é tal qual, eu não sei o que eles fazem, tal qual igual a Hellmann's de origem animal. É surreal. Como que eles conseguem deixar o produto igual? Não usando o produto de origem animal. As espumas aqui, ó. A gente tem Maria Mole e o Chantilly. É uma delícia o Chantilly, né? Adoro Chantilly. Então, ó, a gente tem aqui o dispersante aqui no estado sólido e o dispersante aqui no estado líquido. A ideia é que vocês não decorem isso, tá? Vocês saibam que existe isso, provavelmente isso vai vir dentro de um contexto para vocês na prova do Enem. E aviso aos navegantes que dentro desse olhar de soluções, da parte teórica, o que mais vai vir com força é a parte do saturado, insaturado, supersaturado, gráficos. Não essas classificações, isso aqui é mais para uma linha de vestibular do que de Enem, tá? E para fechar aqui o aerossol. Aí a gente tem a neblina como exemplo, e aqui a fumaça de cigarro e a fumaça de indústria. Muito bem.
Vamos a uma questãozinha para dar aquela acordada. O rompimento da barragem do Fundão, localizada no município de Mariana, aconteceu por volta de 15 anos, no dia 5 de novembro de 2015, e causou uma enxurrada de lama no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas. A lama de rejeitos de minério que vazou da barragem da Samarco, cujos donos são a Vale Anglo-Australiana, BHPP Byington, sabe Deus, já chegou ao mar domingo, dia 22 de novembro de 2015, após passar pelo trecho do Rio Doce, no distrito de Regência, em Linhares, no norte do Espírito Santo, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Um monte de coisa para tomar o nosso tempo. Aí vem a pergunta. A água com tonalidade turva que começou a desaguar na praia de Regência no fim da tarde de sábado, 21 de novembro, pode ser classificada como, gente? Isso é uma pergunta que poderia vir no Enem para vocês. Que Luiz? Tô pensando. E aí, gente? Suspensão. Aham, deu pra ver, suspensão, tá? Tranquilo? Luiz, vai lá. Então tá, deu pra ver. Bom, dada essa introdução para vocês, agora a gente vai passar por esses quatro tópicos no decorrer dessa aula e da próxima, tá? Então, começando com o insaturado, saturado com corpo de fundo e super saturado. Para vocês isso é tranquilo, o que vocês acham? Mais ou menos. Vamos ver, bora lá. Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho aqui 3 recipientes e aí está sendo colocado para nós a seguinte situação. Temperatura de 20 graus Celsius e 100 gramas dentro de cada um desses recipientes aqui, tá? 100 gramas de água, ok? Então esse líquido em azul aqui seria a água. Muito bem. Antes da gente focar nos recipientes, eu quero perguntar para vocês. Quando vocês olham para as temperaturas que estão aí, o que dá para observar que está acontecendo daqui para cá? Lembrando que o CS que está aqui não é do jogo, o CS aqui é de coeficiente de solubilidade. É a quantidade, nesse caso, de gramas de NaCl que se dissolve em 100 gramas de água. O que está acontecendo com o aumento de temperatura? Está dissolvendo mais NaCl ou menos NaCl? Está dissolvendo mais? Mais, né? Aí pergunto para vocês, já para a gente ficar reflexivos nesta manhã. Vai acontecer sempre isso de todos os sites? Não. Não necessariamente, tá? Não fiquem com a ideia fixa de que todos os sais que existem na face da Terra, que eles vão ficar mais solúveis, mais solubilizados na água com o aumento de temperatura. Para a grande maioria sim, mas para uma pequena parcela não. Eu trouxe um exemplo para vocês verem, tá? Muito bem. Dito isso, vamos focar no exemplo que está ali dos 3 recipientes, onde eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius, 100 gramas de água, e aí aqui nesse primeiro frasco eu estou colocando 20 gramas de água. 20 gramas de água é menor, igual ou maior que o coeficiente de solubilidade? Menor, né? A 20 graus Celsius é 36, por isso que está bem fixo aqui. Bem fixo não, bem destacado aqui para vocês. Se eu coloco uma quantidade menor, é porque
porque eu não atingi então esse coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada, tá? Desculpa para eu interromper. Se perdeu? Colocou 20 gramas de NaCl, correto? Uhum. Em 100 gramas de água. Se eu pedisse para tu classificares essa solução, que solução tu terias? Como é que eu sei que é insaturada? Porque o coeficiente de solubilidade, Roberto, ele é 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Entendi. É menor que o coeficiente de solubilidade, então tu vai ter uma solução insaturada. Quando tu coloca 36 gramas, aí tu passa a ter uma solução saturada, que é exatamente a quantidade do que é possível solubilizar na temperatura que está sendo colocada para nós, que é de 20. E por fim, nesse primeiro momento, que aí eu vou dar uma dificultada no próximo slide, se eu coloco acima do coeficiente de solubilidade, ó, acima do CS, o que eu vou ter? Aí que o pessoal já se atira dizendo, vou ter uma super saturada. Porque o nome que ficou, né, induz a essa ideia, né? Ah, super saturada porque está acima do CS. Mas não, tá, gente? Vocês vão ter uma saturada com corpo de fundo. Por quê? Porque aquilo ali que excedeu o coeficiente de solubilidade, que é 1,5 gramas, né? Eu coloco 37,5. O que vai solubilizar é 36. O excesso vai decantar. Vai ficar ali como um corpo de fundo, tá? O CS sempre é estabelecido em 100 gramas de algo. Sim, 100 gramas de água. De água. Isso. Não é nem algo, é água. Não, é água. Coeficiente de solubilidade em água. Tá, agora vamos mudar o cenário. Agora muda a historinha. Eu coloco 37 gramas e essa água aqui, turminha, tá a 60 graus. A 60 graus, o coeficiente de solubilidade é 37,3, certo? Então, eu coloco uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade. Então, eu vou seguir tendo uma solução insaturada. Agora, meus jovens, te atenta aqui em mim. Essa água, ela vai ficar a 60 graus eternamente? Não. Ela não vai ficar. Aí vamos supor que a gente cessa o calor, de oferecer calor para esse sistema. O que vai acontecer? O sistema vai resfriar. Então a água vai sair dos 60 graus e vai resfriar para 20, que é a temperatura ambiente, certo? Quando resfriar, vocês vão ter uma solução super saturada. E essa solução supersaturada, ela vem de um cenário, de um contexto bem específico. Tem que envolver resfriamento. Então percebam que a 20 graus, o que o aluno imagina e acaba se induzindo ao erro? A 20 graus, o coeficiente de solubilidade é 36, né? Aí o sistema está dizendo que tem 37 gramas de soluto ali dentro. Aí o que o aluno vai pensar? Se resfriou e tem 37 gramas, se resfriou e tem 37 gramas, é porque o quê? O aluno vai pensar, 1 grama vai sedimentar. Não é isso que poderia o aluno pensar? Mas, se eu estou falando dentro de um cenário que envolve resfriamento, que ele sai de uma alta temperatura, uma temperatura X e resfria para uma Y, eu vou ter que lembrar que eu vou acabar tendo uma solução super saturada e que essa solução super saturada ela é instável, tá? E não forma corpo de fundo. Nesse contexto, até aqui não. Daqui para cá não. Agora, se eu vier com jogar aqui dentro
pego assim, ó, sal de cozinha e jogo um pouquinho de sal ali, aí o sistema fica perturbado e aí sedimenta. Então, o supersaturado vem de um olhar extremamente instável. Se tu coloca qualquer coisa ali, se tu agitar, tipo, porque aqui tu tá resfriando e tu não tá mexendo no recipiente, tá? Ele tá parado lá na dele. Agora, se tu pegar um recipiente assim e fazer isso aqui, ó, mexer, ou vier com bastão de vidro, mexer, ou pegar um sal de cozinha, nesse caso, eu tô falando sal de cozinha porque nesse exemplo é o NaCl, tá? Mas aí vai de acordo com o seu respectivo exemplo de sal. Tu colocar, isso é uma perturbação do sistema. Daí sim, Roberto, tu volta a formar uma saturada com corpo de fundo. É fácil fazer esse experimento? Eu deixei aqui indicado um exemplo para vocês verem com um ácido orgânico que o Iberê do Manual do Mundo faz. Ele faz esse contexto de formar uma supersaturada. É bem legal, depois assistam, tá? É uns vídeos antigos assim dele. E qual que é a explicação pra tipo, isso dela não formar o corpo de fundo? Tipo, de ficar supersaturada assim, sem dissolver, sei lá? Porque tu sai de um cenário que ele tem mais temperatura, tá solubilizado aqui dentro, e mesmo tu impulsionando um resfriamento daqui pra cá, Roberto, é como se o sistema, tentando falar num bom português, é como se o sistema não entendesse isso no primeiro olhar, no primeiro momento. Tipo, da interação das moléculas, do Sim, vai ter interação. Qual é o tipo de interação que tu tem ali dentro? Ele não era no meu aluno ainda. Interação? Oi, gente. É a tal da interação iônica, que é a famosa lá do... Como é que é o nome da interação? Interação molécula. Íon de polo. Íon de polo. O NaCl vai se separar lá dentro. E aí o Na vai ficar circundado pela água, o Cl vai ficar circundado pela água. Como é que é o nome desse fenômeno? Solvatação. Adoro vocês. Solvatação. Tá? E aí quando tu coloca uma coisa que é como se assim, ó, tu dá um plim no sistema, sabe? Tipo, acordei. Aí ele retoma o normal dele. Falando no bom português, assim, pra vocês, tá? Então aí vai acabar se tornando uma saturada com corpo de fundo. Isso do resfriamento acontece com leite com Nescau, né? Como assim? Leite com Nescau, a gente vai lá, faz, Tá. põe no micro-ondas lá, o leite. Tá. A princípio ele fica normal. Se tu deixar ele não tomar e ele esfria, aí começa, tu vê que fica, que não dissolve. Começa a formar um corpo ali. É corpo de Rafael. Tá bom. Agora ela vai chegar em casa. Uma experiência. Toda uma explicação. Tá? Então, ó, não esqueça que a solução insaturada, não. Eu li a palavra instável e queria, e aí bugou o cérebro. A solução supersaturada, ela é instável. Ela não fica ali eternamente. Com qualquer leve perturbação, tu acaba voltando para tu acaba levando a uma outra classificação, porque aí tu muda o contexto de novo. Muito bem. Muito bem nada. Olha, uma questãozinha para vocês pensarem. Muito bom. Muito bom isso, Luiz.
deixar o WhatsApp aqui, tá, pessoal? Só Fiz pra não uma ficar. questão de matemática que pede em compartilhar o menor custo-benefício. Logo, eu marquei aqui menos vale a pena. Porque pra mim o que tem menor custo-benefício é a coisa que menos vale a pena. Vavá, comprar. como é que eu faço aqui, Vavazinha? Mas não, menor custo-benefício é melhor, porque menor custo. Um absurdo total, vai contra toda a linguagem da sociedade. A questão pedia menor custo-benefício. Mas barato. fala errado. Hã? então. O mais barato. É o que todo mundo pensa, qualquer pessoa com o mínimo de discernimento pensa, eu pensei. Mas não. Menor custo-benefício. Não, peraí. Quem Ai, falou? Eu não entendi mais nada. O menor custo-benefício? O mais barato. Não, gente, maior custo-benefício na minha cabeça. Não, mas tá certo, tá certíssimo. Menor. Eu tô louco ou todo mundo concorda com a Vavá? Bem agora, perdida. Não, eu Pra mim, o menor custo-benefício é o que menos vale a pena. Ah, tá. É, isso, Ok, isso. ok. Mas Isso. pro Enem tá errado. Ah, é, menor custo-benefício é o que vai te Não beneficiar vale a pena comprar. Pro Enem, menor custo-benefício é o melhor. É o que Ah, é? mais vale a Olha pena. aí. Eu cravo isso, eu discuti com o Rafael e sabe, enchi o saco. Achei que tinha que compartilhar porque Botar pra fora. botar pra fora Isso é aí, complicado. amado. Põe pra fora. Que questão que é essa? Tu manda depois. Manda no